Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa tarde, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Estou passando aqui mais uma vez para deixar uma mensagem de fé para o teu coração, uma mensagem da parte do Senhor para o teu coração. Não sei como é que você se encontra, qual é a tua aprovação do momento, o que é que você tem passado, mas uma coisa eu sei, que segundo a palavra de Deus, com certeza você vai vencer. Se você crer, tiver fé e não desanimar e não desfalecer, você vai vencer esse momento que você está passando. Amém? Porque é um momento, como está escrito na palavra do Senhor, uma breve e momentânea tribulação que nós passamos não se compara com a glória que há de vir, e há de ser revelada para com as nossas vidas. Amém, irmãos? Então, aqui eu quero deixar uma mensagem que está aqui no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10 a seguir. Amém? Para a vossa meditação. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Olha aí o segredo, olha aí o mistério para confundir o nosso inimigo, para confundir o nosso adversário. Veja que Daniel, estava assinado contra ele um decreto de morte se ele continuasse, com aquela doutrina que ele tinha de oração, com a sua busca a Deus. Ele orava incessantemente 3 vezes ao dia, e isso levantou a fúria dos seus inimigos, a fúria dos seus adversários, porque via que Daniel era próspero. Daniel se dava bem em tudo. Por quê? Porque ele tinha uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, o tempo todo, uma vida de devoção a Deus. E com isso Deus o sustentava, Deus honrava Daniel, Deus sempre fazia ele ser próspero. Onde ele colocava a planta dos pés, onde ele ia, ele era próspero, dava certo, assim como foi também José, porque Deus, ele é assim, ele honra aqueles que honram a ele também, E Daniel não se importou quando foi assinado aquela escritura, dizendo que qualquer pessoa que adorasse a outro Deus, ou orasse a outro Deus, a não ser o seu rei, durante 30 dias estaria assinado um decreto de morte, seria morto, lançado na cova dos leões. Mas Daniel, ele preferiu continuar com a sua busca a Deus, nem que se fora preciso da sua vida, mas ele não ia negar a sua fé e nem a sua vida íntima com Deus, porque Daniel sabia que a oração era o seu alimento, que a sua vida de intimidade, de busca com Deus, era isso que lhe mantinha de pé, era isso que lhe dava força para prosseguir o tempo todo. Amém, irmãos? Então, que nós também venhamos fazer assim, não importa a dificuldade que você está enfrentando, não importa a minha dificuldade, mas a oração, a minha intimidade com Deus é que me alimenta, que me fortalece, e é que me mantém de pé, que me dá força para vencer. Então não pare diante das dificuldades, não negue a tua fé, não se prostre. Se é para se prostrar, se prostre nos pés do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é o teu auxílio, o teu socorro bem presente na dificuldade, o teu socorro bem presente na hora da angústia. Porque Daniel viu, que Deus dera honra para ele, na hora que ele veio exilado de Jerusalém, ele veio cativo de Jerusalém, e Deus honrou ele na Babilônia, numa terra estranha. Então Daniel pensou: por que hoje eu vou negar a minha fé? Eu vou ter a minha vida preciosa a não honrar o meu Deus. Então Daniel antes negou a sua vida e continuou mantendo a sua fé em dias, em sua fé em ação. Mesmo diante da morte, ele não temeu e não negou o seu Deus. Então, que isso também venha nos servir de exemplo, Às vezes você quer parar por causa de qualquer vento, de qualquer dificuldade. Se você quiser, amados irmãos, vencer, você tem que ir para o joelho, você tem que manter a sua fé em ação, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Daniel teve fé, ele teve convicção que Deus o livraria, e se Deus não quisesse livrar ele da cova dos leões, com certeza ele estaria no céu com Cristo, ainda que tivesse que passar pelo vale da sombra da morte como ele passou. Ele não temeu mal algum, e muitas das vezes a gente fica temendo diante da dificuldade, das tempestades, das provações, e acaba esquecendo do poder do nosso Deus, de quem é, da identidade do Deus que nós servimos. O Deus que você serve é Jeová Jireh, Jeová Rafá, é o Adonai, o grande El Shaddai, o Deus que não perde batalha,
batalha, o Deus que está na frente de nós, é o nosso escudo e broquel, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então não temas essa adversidade que você está passando, não tema o que você tem passado, continue orando, continue buscando ao Senhor, porque eu tenho certeza que Ele está agindo em teu favor, eu tenho certeza que a tua oração não será em vão, assim como não foi em vão, Daniel, mesmo diante de um decreto tão tenebroso daquele, mas não foi em vão Daniel ter continuado a sua vida de oração, ter abrido a janela do seu quarto, se punha de joelho e orava ao Senhor, que é o autor e consumador da sua fé. Assim não seja diferente na minha e na tua vida. Deus é o autor e consumador da nossa fé. Ele está no controle. Ame a Deus, adore a Ele acima de tudo e de qualquer situação. Amém? E com certeza, assim como Deus livrou Daniel, como Deus deu escape para Ele também está nos dando escape e livramento. E se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará. E se não, a nossa morada não é aqui. A nossa morada é do lado dEle, adorando a Ele, face a face com o nosso Rei, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Por isso nós não devemos temer. Não tem mais a nada. Creia tão somente que o melhor de Deus está por vir para nossas vidas. Amém? Então persevera. Persevera firme e forte no Senhor, porque Ele está no controle da minha e da tua vida. Em nome de Jesus. Eu gosto muito de falar, de lembrar, né, para vocês que Deus está no controle, porque verdadeiramente Ele não perdeu o controle de nada. Amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.